teremos muitos no nosso meio, mas o abanador sempre estará também. Sempre estará. Porque é o que está escrito: muitos são chamados e poucos o quê? Os escolhidos. E nós não vamos abanar ninguém. Nós convidamos todos para a grande festa. Todos. E os que não permanecerem, não foi por mim ou por você. Foi porque o abanador veio e diz: esses não cabem aí. Então eles são tirados. Mas quem faz isso é o Senhor, não somos nós. Assim é, abençoado? E todos nós vamos abraçar e dizer: olha, tu és um abençoado, um perfeito, um completo, e não te falta nada, tem tudo em abundância, nós te amamos. Mas uns são de dentro e outros são de fora. É assim que Deus fez. Nós vamos tratar isso hoje aqui. E precisamos de estar atento por isso. Muitos são chamados. Muitos. E agora os escolhidos sempre foi poucos. Nunca foram muitos. Assim é? E nós vamos tratar hoje da salvação eterna. A salvação eterna, essa salvação é que vai definir os poucos escolhidos. Só a salvação eterna. E eu coloquei até um versículo, não coloca ele, porque não foi o que eu escrevi, eu não sei, eu mandei errado para você. Mas eu tenho aqui na Bíblia e nós vamos tratar dele. Bom, então estamos na sobre-edificação. Ou melhor dizendo, estamos na graça. E aprendemos que a graça tem 3 etapas. Trazida pelo edificador. Nós só conhecemos a edificação porque o edificador nos explicou isso, senão nós não sabíamos de nada. Não é verdade? Então, e toda a administração está baseada nisso, porque é a última etapa da igreja na terra, antes da transformação, é a graça na sobre-edificação. Isso nós comumente precisamos de falar. Está lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Põe ele para nós. Aí. Paulo, o apóstolo dos gentios, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, porque tem outras graças por aí, pessoal, elas não são de Deus. A de Deus foi confiada a quem? Paulo. Se você quer conhecer a graça, o elemento escolhido antes da fundação do mundo para anunciar a graça dada e não buscada foi a de Paulo. Nós não podemos aceitar mais nenhum. Ah, não, mas João também fala sobre a graça, Pedro também fala, Timóteo também fala, mas eu estou com a graça que foi dada a Paulo. Esses abençoados foram tremendos no tempo dele, compartilhando essa palavra com os judeus, mas eu que sou gentio, eu obedeço ao apóstolo Paulo, nas suas 14 epístolas. Eu obedeço Deus, por Paulo, nas suas 14 epístolas, que ele foi bem claro e bem incisivo. Ele diz: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, ou um perito arquiteto. E outro edifica sobre ele. Sobre o quê? O fundamento. Porém, cada um veja como o quê? Sobre-edifica. Sobre a edificação. Porque sobre o fundamento edificou
o edificador, José Luiz, edificou sobre o fundamento. Então ele teve que pegar as 14 epístolas de Paulo, esmiuçá-la durante 40 anos, ou menos ou mais, mas foi mais ou menos dentro desse prazo, colocando detalhes e detalhes sobre isso, e vendo o Cristo como base do fundamento, segundo Paulo, a qual ele diz a Timóteo: lembrai-vos do Senhor Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então o Jesus Cristo que nós conhecemos é explicado por Paulo quem foi e qual foi o seu objetivo, o seu princípio e o seu fim na terra. Nós não obedecemos outra pessoa. Mas Pedro, João e Tiago e os demais discípulos andaram com Jesus. Tudo bem, batemos palma para eles. Foram privilegiados. E como? Andar com o mestre na terra, vendo aqueles milagres, aquelas coisas gloriosas. Pô, caramba, são privilegiados. Mas não foram separados para falar comigo e nem contigo, gentio. Deus escolheu um outro vaso, e esse vaso se chama antes Saulo, depois trocado o nome pelo próprio Senhor para Paulo, aquele que ia trazer o fundamento para a igreja gentílica viver uma vida gloriosa na terra. Assim é? E outro edifica sobre esse fundamento, porém cada um veja como sobre edifica. E nós somos esse cada um que foi levantado pelo poder de Deus para lançar a sobreedificação. O fundamento foi excelente? Lógico. Ele é a pedra angular. Não tem como edificar nada que permanece se não for sobre esse fundamento. Mas Jesus foi o quê? Fundamento. E edificamos sobre o quê? Esse fundamento baseado nas 14 epístolas de Paulo, que apareceu essa bela cidade que somos nós, a igreja de Jesus, com toda a glória e poder, aguardando a manifestação da transformação de um corpo imortal, de mortal para a imortalidade, de corrupto para a incorruptibilidade. Nós somos a glória de Deus na terra e precisamos ver. E ele diz: porém, teve fundamento, teve edificação, porém, quer dizer, tem mais coisa e não parou na edificação. Então aqueles que pararam na edificação esqueceram de ouvir esse porém, porque não termina na edificação. Não cessa a igreja na edificação. E todos que ouviram o edificador estão aonde? Na edificação. Parou no tempo. Porque eles não ouviram essa palavra, porém, cada um a outra função. Cada um veja como sobre-edifica. Então, a edificação continuaria. Não na edificação do edificador, mas sobre essa edificação do edificador. Continuaria. O prédio não completou. E, infelizmente, os nossos irmãos da edificação estagnou. Então, não estão propostos a ver o porém. O que vem depois não estão propostos. Eles estão lá caminhando. Porém, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a base, tanto da edificação como a sobre-edificação, é sempre falando de Jesus Cristo. Deus por meio de Cristo. Ninguém vai a Deus senão por Cristo. Não adianta, como os nossos irmãos do sistema,
estão indo direto para Deus. Não, mas nós falamos em nome de Jesus. Não é assim. Não é assim. Você tem que passar por Cristo para chegar a Deus. E Deus tem que passar por Cristo para chegar até nós. Deus em Cristo nos conduz. Olha aí. Tem que haver tem um no meio. Tem que passar para nos conduzir. E conduz com o quê? Explicação, com pregação, com estudo, com ministração, com palavra viva. É isso que é conduzir uma pessoa. Repito, o Salmo 119, Davi dizer, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se não houver instrução da palavra, não há luz, vai andar mal, vai se dar mal. E aqui nós vimos Paulo com esse cuidado, nesse versículo 10 de 1 Coríntios 3, trazendo a estrutura para depois da cruz do Calvário, trazendo a estrutura de como é que os crentes têm que andar. E alguns irmãos que desviaram também dessa palavra, infelizmente, estão também pregando, que pregue, importa que a palavra seja anunciada, né? Mas estão sem essas bases, porque tiveram na edificação e não entenderam após a morte do edificador, ele morreu, não adianta. Quem está morto, não adianta. Morreu, meu amigo. Pois é, e foi o quê? Providencial a morte dele, não foi uma morte sem providência, não. Deus matou José Luiz, como matou Jesus de Nazaré, como ele mata todo mundo. Quem mata é Deus, meu irmão. Quem dá vida não é Deus? Quem dá morte também é Ele, para nós tudo é Ele. E ele matou José Luiz, acabou, encerrou. O trabalho dele foi bem executado, está lá debaixo da terra, e pelo tempo já consumiu toda a sua carne, e grande parte dos seus ossos também já foi embora, que tem o quê? 5, 6 anos que ele já morreu. Nós ficamos com o quê? Com os ensinamentos. Nós não somos idólatras, nós não temos retrato, imagem, não, isso é idolatria. Olhar e falar, aquele lá que foi o meu, não, o meu foi o Senhor, continua sendo o Senhor, porque Paulo diz que não há, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo, continua sendo Ele. Então nós precisamos urgentemente de acudir esses nossos irmãos e manter uma relação com eles. Não vamos afugentá-los de nós, vamos aproximar eles de nós. Você recebe isso? Começa a lançar umas palavrinhas boas para eles. Abençoado, perfeito, completo. Eles vão falar, o que está acontecendo? Pronto, porque nós precisamos de despertá-los para essa terceira etapa, que nós recebemos. Eu não procurei, para mim já estava tudo encerrado, nunca mais ia pregar na minha vida, nunca mais. Que maravilha foi aquilo. Nunca mais vou pregar, não vou precisar de mais lá na frente pregar, ficar ouvindo palavra, ficar escrevendo, buscando toda semana. Não, acabou isso, estou tranquilo, fiquei bem forgado. Fiquei na forgança total. Pô, cara, que legal, agora uma transformação, acabou. Mas esse não foi o desígnio de Deus. Esse não foi o desígnio dele. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Acabou, não acabou, continua, tem a sobreedificação. Hello! Povo meu, tem a sobreedificação, não acabou não. Não, pá, que maravilha, vamos lá. Vamos partir para isso então, vamos sofrer pela causa, porque sofre, viu? Pô, caramba.
Mas glória seja dada a Ele. Vamos que vamos. Então, resta agora a sobreedificação. 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 Ela tem que manifestar. Senão não haverá transformação. São estudos profundos, com revelações, com imposições de Deus. E nós vamos acatando. E vamos exercendo a nossa fé, porque vai acontecer. Quantos recebem isso? Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Acabou, nós somos sobre um fundamento firme. Glória, pois José Luiz nos mostrou isso. Então pode bater o vento de todo lado, não seremos destruídos. Assim é, pessoal? Essa é a nossa salvação. E nessa sobreedificação continua a salvação eterna. O que é eterno? Que não acaba. A salvação externa está baseada, para mim e para você, eu pude colocar aqui na terra, é pela natureza que temos. Qual é a minha natureza? Qual é a tua natureza? Ela que vai definir se você tem salvação ou não. Assim é? Ela que define tudo. Baixa um pouquinho para mim o volume. Ela que define tudo. É a sua natureza, é a minha natureza. Que natureza que eu tenho? É a celestial ou é a terrenal? A carnal? A cabrito? Cabrito também dá mé. Ovelha também dá mé. Agora tem a natureza, e a natureza manifesta. E quando ela manifesta, você sabe se aquela natureza é ovelhas, é um celestial, ou é um carnal, é um cabrito. Dá para definir, não dá? Dá, que todo mundo conhece uma ovelha pelo um cabrito, não tem? Tem diferença enorme. Pela natureza dele, você vê. O cabrito não gosta de ajuntar, você já viu? Ele anda solto. Para juntar um cabritaiado é uma briga. Agora a ovelha está sempre agarradinho um com o outro. Um encostando no outro. São submissas. São submissas. Bonitas. Põe um cabrito perto de uma ovelha. Qual a diferença? A ovelha está sempre cheinha de pelo, bonita, aquela carinha boa. Você viu a carinha de ovelha? Olha para você ver uma carinha de ovelha. Olha o carinha de obrito, olha, vai, do cabrito aí, vai meter o chifre no você, rapaz. Cabrito é danado. Então a salvação eterna está baseada na sua e na minha natureza aqui na terra, né? Lá em Mateus 25, 31, Jesus de Nazaré expondo a sua pregação, a sua mente, a sua direção para a igreja. Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A glória de Deus está onde? Na terra. Porque lá ele já vivia na glória. Quando ele diz assentará no trono, então o trono é aonde? É aqui na terra, meu irmão. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros. Então Deus faz acepção, hein? Como o pastor separa cabritos e ovelha, e as ovelhas, dos cabritos as ovelhas. Ó que coisa. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo. Então tudo já está o quê? Preparado. Aqueles que estão buscando estão com um leve sintoma do cabrito. É um leve sintoma, não estou dizendo que é cabrito, porque a verdade não chegou até eles. Nós andamos um tempo na terra como cabrito. Saía buscando o reino daqui, o reino está ali, Jesus está aqui, Jesus está ali, não é isso? Não, está na Batista, não, está na Assembleia também, não, está agora na Quadrangular, está na Universal, não, está lá no reino sem Deus, está... Você ficava igual o cabrito, correndo para tudo quanto é lado, buscando o reino de Deus. O reino de Deus quer dizer aonde tem a sua bênção. E eles vão lá, eu quero a cura, e meia dúzia curava, e centenas ficavam em milhares sem cura. Então essas centenas e milhares vão para outro lugar, porque lá está o reino. Porque onde é o reino, há o quê? Uma completa vontade de Deus para os filhos. E ele diz que esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Então para que orar? Se o reino já está preparado antes da fundação do mundo, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, na posse do reino. E o reino de Deus está onde? Na terra. Reino é na terra. Então você e eu já estamos na posse desse reino. Você crê nisso? Porque ele vem por informação. Ele está dizendo, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Eles ouviram a voz do Senhor e diz: vem para a direita vocês. Agora vocês que não creem, vá para a esquerda. Então tudo é o que? Informação. Nada de carne, buscar joelho, gritar e pedir para julgar isso, julgar aquilo. Não, isso não é reino. Isso é reino das trevas. É onde estão os nossos irmãos e os cabritos. Está tudo misturado lá. E agora está sendo separado aquele que nos ouve. Assim é? Aquele que nos ouve está recebendo a separação. E nós vimos que isso acontece por causa de quê? Dos dois pactos. Os dois pactos que separam, abençoado. Lei e graça. Graça e lei. Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? É isso que separa. Por quem está debaixo da graça está à direita. Quem está na lei está à esquerda. E ele precisa de pular rapidamente para a direita, para que tome posse do reino. E posse quem tem que tomar é quem? Somos nós. O pai lá morreu, os parentes deixaram grande fortuna, e você foi herdeiro daquilo, e você é conhecedor da herança, e não vai lá pegar, fica sem posse. Tem, mas não tem posse, não é isso? Assim é o reino de Deus. Tem o reino de Deus que está aqui, as pessoas têm que vir aqui para tomar posse. Aqueles que foram separados pelos pactos, um para a direita e outro para a esquerda. O da direita vai ouvir e atender, porque ele tem a salvação eterna. Ele é salvo eternamente, salvo pela graça. Ele é salvo. Não há dúvida nisso. E quando é que você sabe que é ovelha? Que é um salvo. A ovelha é salvo quando ouve a voz do Senhor pela pregação do Evangelho de Cristo, trazido por Paulo nas suas 14 epístolas. É o que nós cremos. As pessoas, não, mas eu não creio assim. Tudo bem, mas eu creio. E daí? Você vai mudar a minha crença? Não vai. Não vou. É igual você quer ficar lá sem Deus por aí, problema seu. Aí eu não tenho obrigação de pegar você pelo colarinho e trazer. Não, você quer ficar à esquerda, fica à esquerda. Sempre buscando o reino,
Porque os que são da direita já estão na posse do reino. E no reino há o quê? Glória, fartura, abençoado. E é de graça, não tem que pagar preço. Você está entrando no reino de Deus. Chegastes a Jerusalém celestial. As incontáveis hostes de anjos. Você está na celestial, você precisa de quê mais? Nada, ali quem comanda é o Senhor, tudo tem fartura. Então, você está na direita ou na esquerda? Você é o esquerdista? Os esquerdistas estão... E os esquerdistas são revoltados, porque pede e não alcança. Você vê que os esquerdistas, a gente vê na terra, né? Ontem eu estava vendo um show ali na praça e tem uma esquerdista lá, bom, e eles falam assim, né? Eles falam como faltosos de tudo. Eles têm que, a nação que tem que ajudar eles. Os esquerdistas são os pobres, que têm que ser ajudados. Eu lembro uma palavra do edificador que diz que John Kennedy, né, se não me engano, acho que é ele mesmo, ele disse que não pergunte aos Estados Unidos o que ele pode fazer por você. Pergunte aos Estados Unidos o que eu posso fazer por você. Então esse é da direita. O da esquerda é sempre a filha da sanguessuga. Tem dois nomes, a saber, dá. Eles só querem. Só querem. Os da direita são do posse do reino, que trabalham, semearam por isso. Eles são diferentes. São diferentes. Agora, os esquerdistas são sempre dor de cabeça. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. O esquerdista que não é escolhido, na maioria, eles ficam com raiva. Ele não me escolheu? Não me escolheu, eu queria estar sentado lá junto com ele, à direita, à esquerda dele, eu queria estar, e ele diz, não, arredam-te de mim, que eu não vos conheço. É um problema sério isso, abençoado. Nós temos que entrar na vontade do Senhor. Então, quando ouve a voz do Senhor, esse é a ovelha, esse é o salvo, eternamente salvo, porque ele dá ouvido à pregação do Evangelho de Cristo nas 14 epístolas de Paulo. Simplesmente isso, e nós sabemos por quê. Nós estamos encaixados nisso aí. Você recebe? Quando é que você sabe que é ovelha? Isso é sério, né? Porque não é por obras que você é ovelha, porque você é salvo. Você não diz, segundo a Bíblia, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sou tua ovelha. Ovelha é escolhida, meu amigo. Ovelha não é você que define. Eu nunca vi isso. Você escolheu o seu pastor? Não, é o pastor que separa as suas ovelhas. Nós vimos aqui, um para a direita e outro para a esquerda. As ovelhas ele pôs à direita, aos cabritos ele colocou à esquerda. Pronto, acabou. Cabrito não junta mais com a ovelha. E o reino de Deus, e essa graça veio para fazer esse divisor de água, essa separação. Simples. Lá em Efésios 1:13, nós vamos ver como que essa ovelha ela é escolhida, e não é por obras, mas sim pela fé, ouvindo. Paulo dizendo aos Efésios aqui, ele diz, em quem também vós, os da direita, não estou falando esquerdista aqui agora, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, as boas novas da vossa salvação, tendo nele também crido. O Evangelho da salvação, somos salvos, assim é? Você diga, eu sou salvo. Mas se você pecar, eu sou salvo, porque pecado não existe.
E se você trair, eu sou salvo. E se você roubar, eu sou salvo. E se eu matar, eu sou salvo. Crer é incondicional a qualquer ação ou reação da carne, porque é por o quê? Entendimento, revelação, está na mente. Assim é? Depois que ouvisse, só depois que você ouve. Então, muitos irmãos estão nos ouvindo agora. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, que diz que você é salvo, abençoado, perfeito, completo, um Deus, não tem pecado, não tem diabo, eu creio nisso, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Alô? Não tem dúvida, quem está selado, não tem dúvida que ele é propriedade de alguém. Então, olha, eu sou propriedade, você é propriedade, e você tem um selo. E o selo é a identificação que você é da direita e não da esquerda. Não é direita de Bolsonaro, não. Estou falando aqui de Jesus Cristo. Que aqueles tanto quanto são também da esquerda, do meio, isso é confusão. Nós não estamos envolvidos nisso. Nós estamos envolvidos com o reino do Senhor, não é o reino do mundo. O reino do mundo é trevas, é briga, é discussão. Dá chifrado um para cá, outro chifrado, outro para lá. Eu estou falando do evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes. Não está dizendo que você vai ser, não. Você já é. Fosse selado com o Santo Espírito da promessa. E é isso que faz as regiões celestiais. Ela fica buscando os selados, as ovelhas, os salvos, porque ouviu o evangelho da vossa salvação. Ela fica, os anjos ficam, olha, esse ali, esse aqui. Vai lá, meia dúzia, uma dúzia, 2 dúzias de anjos, porque é uma cobertura. Quantos que ele está precisando agora? Vamos lá! É uma proteção a esses escolhidos abençoados. É uma proteção violenta. Você não tem que temer a nada, porque perto está o Senhor de ti através dos seus anjos. E nos protegendo. Fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Então você conhece a ovelha pelo quê? Ouviu. Depois, ele diz, depois que ouvistes e crido, fosse selado, é a ovelha, está à direita do meu Pai. Toma posse do reino, aonde há fartura. Efésios 2, 8 ao 10, aí ele vem dizendo, por quê? Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor merecido. Você vê que o sistema está na esquerda. E está cheio de ovelha parecendo cabrito lá. São os nossos irmãos. São os nossos irmãos. E o sistema, ele diz que a salvação é por preço. Tem que pagar o preço. Que não foi Jesus que pagou o preço da salvação da igreja, não. Foram os impostores, chamados pastores, que ficaram orando nos montes, jejuando, fazendo voto, jejum na igreja, de não sei quantos anos, orando para a salvação da igreja de Cristo. Camarada, você merecia um bom palavrão. Mas merecia um bom palavrão. Como? Se eu sou salvo é pela graça. Não é por oração, e nem jejum, e nem busca de ninguém. Pela graça sois salvo. É um favor o quê? Merecido. Porque você e eu fomos escolhidos, separados antes da fundação do mundo. Como que alguém agora, com a mera gritaria, aberração total de gritos e uivos dentro da igreja, vai me salvar? Quem és tu?
que propriedade você tem das ovelhas? Você está à esquerda, meu irmão. Ele está à esquerda. Está na esquerda. Você não está na direita, você está na esquerda. E você está querendo ganhar sócio para andar junto contigo à esquerda. Mas não vai conseguir não, porque as ovelhas que estão lá, ao ouvir essa verdade, serão colocadas à direita. E vão tomar posse do reino que já está estabelecido na terra. Assim é, abençoado? Começou na edificação e agora na sobreedificação, com mais força ainda. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é oração, não é jejum, é crer. E isso não vem de vós. Olha, a fé não veio de ti, meu irmão. A fé veio de presente, para que eu e você creiamos nisso que já aconteceu antes da fundação do mundo. Efésios 1,4, ele diz que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, juntamente com o reino que foi estabelecido quando? Antes da fundação do mundo. Olha como nós somos privilegiados, assim é? Não de obras, para que ninguém se glorie. Será que o cara não entende isso? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Obras que ele está falando aqui, Paulo, quais obras? Da lei. Imposição de mãos, jejum, batismo, fé em Deus, pedir perdão pelos pecados, votos, campanhas, batismo, sacrifício de tolo, não de obras para que ninguém se glorie. Esses pastores do sistema se gloriam lá, não gloria? Irmãos, a voz do impostor é violenta, é conhecida, Ele fala, se estupa o peito e diz, irmãos, eu estive orando pela salvação de toda a família aqui. Cara, você merecia um belo palavrão. Quem é você? Está escrito aqui, não de obras para que ninguém se glorie. Como é que você está querendo gloriar em cima de salvação de alguém? Você é filho das trevas, esquerdista. É esquerdista. Ele diz, pois somos feitura dele. Nós somos criados deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quem nos criou foi o Senhor, não foram trevas. Acho que encerra aí mesmo, Tiago. Só em Efésios 1, 4, 5, para saber que somos escolhidos, que ninguém orou por nós, ninguém, para com isso. Isso é filho das trevas que fala que orou para você ser salvo. Que é isso? Se você ainda está ouvindo, meu irmão, você que está me ouvindo aí pela internet, pelo blog, pelo YouTube, pelo Face, olha, eu digo para você, você está numa gelada. Ele falou que orou e te salvou, ele é um mentiroso, ele é cabrito, rapaz. Está à esquerda do pai, está te levando você como sócio para lá. Não, mas que isso, pastor? O meu pastor pôs a mão na minha cabeça e orou, e o diabo saiu de mim. Eu falei, que diabo, rapaz? Se ele já foi destruído na cruz do Calvário, não existe isso mais. Isso é império das trevas. Olha lá em Efésios 4, 1, 4 e 5, ele diz, assim como nos escolheu, então você é um escolhido. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensível perante ele, e em amor, nos predestinou. Você já é um predestinado, ninguém te pôs a mão e fez você ser um santo, não, você já era predestinado para isso. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a aprovação ou beneplácito de sua vontade. Olha, você e eu somos salvos porque ele quis, foi a vontade dele, cara. Eu e você não tivemos participação nenhuma. Lá em João 15 ele diz, não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros. Está escrito, e nós assim cremos. Assim é, abençoado.